E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo, na verdade o último vídeo no que tange a lei 6450, passando por todos os artigos e seus derivados, que estão elaborados por mim. Sem mais delongas, vamos lá. No tocante à lei 6450 de 77, julgo o item seguinte: respeitado o efetivo fixado em lei específica, cabe ao governador do DF aprovar, mediante decreto, os quadros de organização elaborados pelo Comando Geral da Corporação e submetidos à apreciação do Ministério do Exército. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Esse artigo foi mudado em 2009. Então, no caso aqui é respeitado o efetivo fixado em lei, cabe ao governador do DF aprovar por decreto, palavras que são muito importantes que a banca pode alterar para levar o candidato ao erro, os quadros de organização mediante proposta do comandante-geral da corporação. Isso daqui não é nem tão relevante, mas o objetivo principal aqui é para que você abra o olho. Por exemplo, nova lei de licitação, houve a mudança em 2021, então a banca costuma alterar, e o problema é que às vezes a pessoa estuda por material desatualizado, então ela estuda, marca a questão com convicção que está certa, só que às vezes a questão a lei foi atualizada. Uma dica preciosa: joga a lei no Google e vá lá, pesquisa em Planalto, entra no site do Planalto e veja lá a lei. Sempre você olha no canto direito, que vai estar em azulzinho, aí você vê se tem algum que foi alterado. Por exemplo, a Constituição teve algumas alterações. Então, para você se manter atualizado, porque o PDF não se atualiza sozinho. Então, você tem que ficar atento. E um ponto na prova pode colocar ou tirar de dentro das vagas. Vamos lá. A organização básica prevista nesta lei será regulamentada pela Câmara Legislativa do DF mediante proposta do governador do DF. E aí, certo ou errado? Errado. Vamos para a resposta. Errado. A organização básica prevista nesta lei será regulamentada pelo Poder Executivo Federal. Cuidado com as pegadinhas. E aqui está F minúsculo, conforme lá o artigo na lei, mediante o que? Proposta de quem? Do governador do Distrito Federal. O comandante-geral da Polícia Militar do DF, na forma da legislação em vigor, poderá contratar pessoal civil para a prestação de serviços de natureza técnica ou especializada, salvo de natureza geral. E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. O comandante-geral da Polícia Militar do DF, na forma da legislação em vigor, poderá contratar pessoal civil para prestação de serviços de natureza técnica ou especializada, bem como... E como é que está lá? Salvo, tá errado isso aqui, ó. Bem como é o mesmo que assim como, e salvo é o mesmo que exceto, excetuado. Então, cuidado. Essa parte que a banca adora também alterar para levar o candidato ao erro. Por exemplo, às vezes lá está salvo, aí a banca coloca inclusive. Então você tem que ficar muito atento. É como eu costumo dizer, você não tem que decorar o artigo todo, seus derivados, você tem que memorizar as palavras-chave, que são as que a banca costuma alterar para levar o candidato ao erro. E como é que você vai saber? Resolvendo inúmeras questões de provas. Então, eu também coloco cores, grifos já para facilitar o estudo. E também procurar compreender o contexto, porque às vezes, por exemplo, o CESP pega um artigo, parafraseia, ou seja, dá uma informação, a mesma informação através de palavras diferentes. Então, se a pessoa não compreender também, acaba se complicando. A organização, funcionamento, transformação, extinção e definição de competências
de órgãos da Polícia Militar do DF, de acordo com a organização básica e os limites de efetivos definidos em lei, ficarão a cargo do Poder Executivo Federal, mediante o que? Proposta do governador do DF em relação aos órgãos da organização básica, que compreende o Comando Geral e os órgãos de direção geral e direção setorial. E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Organização, funcionamento, transformação, extinção e definição de competências de órgãos da Polícia Militar do DF, de acordo com a organização básica e os limites de efetivos definidos em decreto, não definidos em lei. Cuidado que a banca pode colocar uma casca de banana aqui, ficarão a cargo do Poder Executivo Federal, mediante o que? Proposta do governador do DF em relação aos órgãos da organização básica, que compreende o Comando Geral e os órgãos de direção geral e direção setorial. Essa parte aqui também a banca pode pegar e alterar para levar o candidato ao erro. Por exemplo, que compreende, ela pode colocar outra informação aqui. Então, fique muito atento nessa parte aqui, ó, que compreende o Comando Geral e os órgãos de direção geral e direção setorial. Então, a questão está correta. A organização, funcionamento, transformação, extinção e definição de competências de órgãos da Polícia Militar do DF, de acordo com a organização básica e os limites de efetivos definidos em lei, ficarão a cargo do governador do DF, mediante proposta do comandante-geral, em relação aos órgãos de apoio e de execução não considerados no inciso 1. Então, aqui é referente ao inciso anterior, e o objetivo aqui é você treinar. Então, por isso que eu faço essas questões aqui, é meramente para você treinar e praticar para a prova. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. A organização, funcionamento, transformação, extinção e definição de competências de órgãos da Polícia Militar do DF, de acordo com a organização básica e os limites de efetivos definidos em lei, ficarão a cargo do governador do DF, mediante proposta do comandante-geral, em relação aos órgãos de apoio e de execução não considerados no inciso 1. Agora imagine se a banca coloca considerados no inciso 1. Aí é complicar, né? Relembrando o inciso 1 do Poder Executivo Federal, mediante proposta do governador do DF, em relação aos órgãos da organização básica, que compreende o Comando Geral e os órgãos de direção geral e direção setorial. Agora, duas questões extras, só para a gente fechar. As atribuições dos dirigentes dos órgãos a que se referem os incisos 1 e 2, que foi o que a gente leu, serão definidos em conformidade com o dispositivo neste artigo. Vamos dar uma olhada. As atribuições dos dirigentes dos órgãos a que se referem os incisos 1 e 2, que a gente acabou de ver, serão definidos em conformidade com o disposto nesse artigo, artigo 48 no caso. Esse artigo se refere ao 40. Outra questão extra. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições relativas à Polícia Militar do DF, contidas no Decreto-Lei 9 de 25 de junho de 66, bem como as demais disposições em contrário, e é o que diz o artigo 50. Então, é isso aí. Se desejar me seguir no Instagram e se inscreva aqui no canal. Então, é isso aí. Encerramos essa lei. Aí você diz, alguns artigos pularam, é porque muitos foram revogados. Então, mas toda a lei já foi vista aqui através das questões. Então, a sua aprovação chegará. Logo, logo você estará aí, se Deus quiser, com o uniforme da PM, protegendo a sociedade. Então é isso aí. Bons estudos. Que Deus abençoe a todos. Não olhe para as circunstâncias, mas creia em seu potencial. Creia em Deus e sabe que por trás das grandes lutas estão as grandes conquistas. Vai dar tudo certo.
Então é isso aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!